finalmente, para inaugurar o ano de 2016, nós vamos dar o seminário que tem um título brincalhão, né? Como não compreender Lacan. Por que como não compreender Lacan? Porque Lacan, ele mesmo dissera em alguns dos seus discursos que ele não fazia muita questão de ser compreendido, e que ele não falava para ser compreendido, porque ele queria formar psicanalistas. Formar psicanalistas porque o psicanalista sempre ouve coisas complexas e incompreensíveis. Cabe a ele criar, vamos dizer, uma potência ordenada, né? Onde role o cosmos em grego quer dizer ordem, onde role a ordem do mundo. Hoje, nós escolhemos como bibliografia para a gente lidar com ela, em especial esse livro do Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, precursor do existencialismo, e que foi traduzido para o português como O Desespero Humano, embora em dinamarquês o nome seja outro, mas foi essa a tradução. E eu, lendo esse texto, eu percebi que há toda uma estrutura pré-psicanalítica no filósofo Søren Kierkegaard, do filósofo dinamarquês, enfim, que viveu no século XVIII, inclusive viveu depois, praticamente, em boa parte do que Hegel. Foi um conhecedor e adversário da filosofia de Hegel. Um outro volume que eu achei importante é o Seminário de Lacan, livro 20, que em português é mais ainda, em francês, seria esse aqui, é o mesmo, Encore. Para aqueles que quiserem treinar o seu francês, é um livrinho tão pequeno, se tiver uma base em francês, poderá fazer a leitura. E há outros textos indicados, porque a gente tem que ter liberdade para falar, porque criar um clima cultural, porque o analisando gosta, ao deitar no divã, de ter um analista instruído, um analista que consegue abordar vários temas de maneira fluida e sem empecilhos. Hoje a gente deu o título de Kierkegaard, A Doença para a Morte. Esse é o título do livro O Desespero Humano. Ele deu o título de A Doença para a Morte e a Invenção do Eu. Esse é o nosso tema de hoje. Eu fiz uma súmula que eu coloquei na internet em torno do que nós vamos falar hoje. E eu fiz a seguinte escritura. O Desespero Humano, que é o título da obra, mas que em dinamarquês seria A Doença até a Morte. E nós vamos dizer isso depois, próximo do dinamarquês. O escrito kierkegaardiano foi traduzido para o francês como Traité de Désespoir, o Tratado do Desespero, porque désespoir em francês é desesperança, desespero. Também pode significar, na língua portuguesa, em francês, aflição, né? Mas desespero vai ter um sentido especial em Kierkegaard. Traité de Désespoir, e para o inglês como Sickness Unto Death, a doença até a morte. Então, na tradução para o inglês, manteve-se o original dinamarquês. Esta tradução foi literalmente o título em dinamarquês. Este ano vamos falar a escritura kierkegaardiana
filósofo neurótico, autoanalítico, que usou toda a sua obra como seu próprio divã, e criador do existencialismo moderno, né? Embora fosse teólogo, ele apresenta uma rebelião em relação a Deus em um certo sentido, mas uma rebelião dosada e racional, né, em relação a Deus. Influenciou Karl Jaspers, que foi médico, psiquiatra e filósofo importante, alemão, né? Ele influenciou Sartre, Albert Camus, Nietzsche e Freud. Eu tenho certeza que Freud leu A Doença até a Morte, esse texto que eu estou comentando. No filósofo, o enfrentamento, ele se sente em luta ao longo da sua existência contra algo. E o que ele enfrenta? Os princípios universais e a luta pela criação do eu concreto, do eu singular, com uma síntese que se relaciona consigo mesma. Isso nós vamos explicar lá na frente. Eu é igual a uma síntese dos contrários da dialética hegeliana, lembrando de tese, antítese e síntese. Uma coisa é, uma coisa não é, e a síntese seria, vamos dizer, a união das duas afirmações anteriores. Tese soma-se com antítese e acaba sintetizando, se sintetizando na síntese. Mas Kierkegaard tinha um problema. Ele não gostava do grande sistema filosófico montado por Hegel, isso ele não gostou de nenhuma forma, e ele tinha uma implicação, porque na dialética hegeliana a tese e a antítese são completamente dissolvidas em benefício de uma síntese, de uma ideia, de uma terceira ideia completamente diferente das duas ideias anteriores contidas na tese e na antítese. Então era esse um problema que ele tinha com Hegel, mas ele jamais, ao longo dos seus textos, deixou de usar o pensamento hegeliano. Nunca deixou. Um dos grandes problemas que ele teve foi com a Igreja Luterana dinamarquesa, que era uma igreja de Estado, muito poder, e em relação à qual ele lutou muito contra ela, teve uma relação difícil e complexa. Eu é igual à síntese dos contrários na dialética hegeliana. E mais, odiava o suntuoso sistema filosófico de Hegel, eu disse, né? Concernente a Hegel e o pai. Hegel fazia homologia com o pai de Kierkegaard. E nós vamos dizer o que foi o pai de Kierkegaard. Que importância teve esse pai na vida desse filósofo. Kierkegaard tocava, eu até coloquei aqui em francês, une édipopathie liée à la énamoration. Traduzido para o português, uma edipopatia. Ele tinha uma edipopatia, um édipo problemático com patos em relação à figura do pai. E, obviamente, Hegel, do ponto de vista da filosofia, era um outro nome do pai, como era o pai de Kierkegaard, que se conectava e formava um conjunto que nós podemos chamar lacanianamente de os nomes do pai. Giorgio Agamben, um filósofo italiano, que eu gosto muito da obra dele, tenho tido o prazer de ler muitos textos, e ele cita uma pesquisa do Suda bizantino. O Suda bizantino, Suda léxico bizantino. Isso foi alguma coisa montada em Constantinopla, em Bizâncio, quando era Bizâncio, século X, por aí. Uma primeira enciclopédia daquela região, e era em grego, porque era uma região helenizada,
E, por incrível que pareça, o grego passou a ser a língua oficial do Império Romano a partir de Adriano, do reinado de Adriano, né? O grego era considerado a língua culta, chique, e todas as pessoas instruídas em Roma e na Judéia, em todas aquelas regiões ali, falavam grego, né? O latim só veio a se tornar uma língua muito forte a partir da instalação do poder do papado com a queda do Império Romano do Ocidente. Então, no verbete do Suda Bizantino, há uma frase que me chamou a atenção, essa pesquisa de George Agamben, e diz o seguinte: Aristóteles era o escriba da natureza que molha a pena no pensamento. Isso me chamou muito a atenção. Molhar a pena no pensamento. Isto implica numa relação intensa com o pensamento. O pensamento como potência. Então nós temos o pensamento como potência. Potência com T em latim, né? Potência, o pensamento como potência. Esse pensamento como potência, ele pode ser passado ao ato. A potência não é o próprio pensamento, é a capacidade do pensamento surgir. Quando a potência se cumpre, o pensamento se dá no sujeito humano e passa ao ato na medida em que o pensamento é pensado. E pode ser também passado ao ato, transformando-se o pensamento no escrito. E pode haver um momento em que o pensamento não pensa nada. É bem interessante isso. O pensamento não pensa nada. Mas em todas as atividades humanas, essa metáfora de molhar a pena no pensamento é muito importante. Porque nós não podemos ficar aqui no sentido de repetir os outros. A Hannah Arendt, que escreveu, eu gosto de citá-la, escreveu uma bela obra, a chamada The Life of the Spirit, a sua última obra filosófica. Ela, como Kant também, como Heidegger, falava em duas situações interessantes. Nós temos o intelecto que repete coisas, pensamento sem pensador. Nós não pensamos, nós repetimos, porque nós temos uma carga de informações, de conceitos já estruturados, os quais nós não pensamos, são corretos ou incorretos, ou se ele naquela circunstância ele tem valor ou não tem valor, o que é verdade ou o que não é. Isso é muito complicado saber o que é verdade. Mas o intelecto, ele repete pensamento sem pensador. E a razão suficiente, e isto em Hannah Arendt está bem claro, é pensar o impossível, pensar o novo, pensar aquilo que nunca passou pela nossa mente, que nunca passou pelo nosso mundo. Só assim nós realmente podemos ter a poiesis e a criatividade e a poesia para construir belas obras no mundo. Então, o surgimento do eu na civilização ocidental. Esse livro, ele trata da questão do eu, o desespero humano, de Søren Kierkegaard. Ele trata do surgimento do eu. Como é que o eu? E ele era um pensador muito ligado à religião. Aquilo que ele chamava de estágio religioso. Nós vamos citar mais à frente. Mas como se processa o surgimento do eu na civilização ocidental? Nós sabemos que o eu ele é uma coisa recente na civilização ocidental. Ele tem início no período do cartesianismo, né? Quando o filósofo René Descartes, no discurso sobre o método e nas meditações metafísicas,
na dúvida radical em que ele se coloca, ele vem com a questão de ego cogito ergo sum, né? O penso, logo existo. Uma coisa, o pensar e o existir. A existência estando condicionada pelo pensamento, né? Pela existência do pensamento como algo superior. E a partir daí, ele entra numa aporia, um ponto sem muita solução. Finalmente, como ele vai conectar esse cogito com o existo. E ele acaba admitindo a figura de Deus, né? Eu acredito mais para agradar ao Santo Ofício, mesmo assim não foi feliz, porque toda a sua obra ficou 60 anos no índex proibitório. Mas o pensamento cartesiano, no momento em que as histéricas eram julgadas como bruxas, né? Então, quem viu, nós temos apresentado aqui situações, inclusive filmes sobre o assunto. As mulheres eram julgadas como bruxas devido às suas pulsões sexuais, que se transformavam em sintomas físicos. O René Descartes estava tentando fundando o eu, dando chance do sintoma existir, do sintoma psíquico, do sintoma emocional, da loucura, né? Os loucos não tinham nenhum respeito, né? Principalmente no racionalismo renascentista. O louco era colocado nos hospícios, abandonados, e jamais eram tratados e considerados seres humanos, né? Se ele não podia ser um ser racional, ele não tinha nenhum prestígio humano, né? Então, o pensamento racionalista atentou muito para isto. Mas no momento em que você começa com o René Descartes, você já admite o existencialismo. A questão existencial, ela começa já a brotar. E, obviamente, a loucura começa a ser mais bem tratada. Nós sabemos que a loucura na Grécia clássica e na Roma clássica eram muito prestigiadas. Normalmente, os loucos eram os funcionários dos oráculos dos deuses, né? As histéricas, as loucas, né? Sempre estavam ali para atender a clientela que queria conversar com os deuses. Então tinham muito prestígio. O surgimento do eu na civilização ocidental. A questão de Deus, né? A questão de Deus é muito importante. E Deus na teologia medieval, isso é interessante, isso que eu vou dizer. Deus, ele poderia ser visto com dois atributos. A potência absoluta, isso está em latim, né? Mas é o equivalente em português, né? E a potência ordinata. A potência absoluta admitia que Deus poderia fazer qualquer coisa. A maldade, destruir o mundo, fazer o bem, melhorar a vida de alguém, fazer qualquer loucura, qualquer absurdo, era admitido dentro da potência absoluta de Deus. Mas há uma evolução porque Deus é uma estrutura de pensamento, né? E passa-se a ver Deus do ponto de vista da potência ordinata. O que é a potência ordinata? Deus passa a ser um ente com vontade. Porque se o ente não tem vontade, como é que ele pode decidir as coisas? E Deus passa a ser alguém que usa do livre-arbítrio e passa a decidir de maneira boa, para o bem, para o supremo bem. E Deus, nesse instante, ele próprio portador do livre-arbítrio, ele lança o livre-arbítrio no mundo, na civilização ocidental. Os teólogos da Idade Média, e obviamente isso passa para o mundo moderno, em que Deus não está na esfera da potência absoluta, mas da potência ordinata. E aí nós voltamos já na Grécia clássica,
E o Søren Kierkegaard escreveu uma obra fantástica, o livro que é A Ironia Referida Diretamente a Sócrates, que é a tese de doutorado dele, né, em filosofia. E não precisamos de ler Kierkegaard, qualquer outro filósofo, seja Platão ou outros filósofos mais contemporâneos. Nós tínhamos o quê? Eu já falei do cogito cartesiano. Ele começou com Sócrates, eu posso dizer, a maiêutica socrática. Isso é fantástico. Maios quer dizer parto em grego. Maiêutica quer dizer que Sócrates, ele admitia que todo homem tinha um saber inconsciente em si mesmo. E que através do método da maiêutica, e aí vem a questão da dialética socrática, perguntas e respostas, a gente vê isso nos diálogos de Platão, porque Sócrates nada escreveu, mas ele se interessou pelo psiquismo humano, pelo pensamento humano sobre o homem em si mesmo, né? De alguma forma ele incomodou politicamente o seu tempo, sendo levado a uma condenação judicial a tomar a taça de cicuta. Mas eu diria que Sócrates seria o primeiro filósofo, é o primeiro filósofo, considerando-se depois dos pré-socráticos, né? Mas não é uma questão cronológica clara, a pré-socrática vieram depois de Sócrates, né? Então, ele seria o primeiro psicanalista. E para nós vermos bem isto, no seminário de Lacan, A Transferência, ele fala no livro O Banquete de Platão, onde ali se reúnem vários pensadores, sábios, poetas, né? E cada um apresenta o seu discurso sobre o amor. Então ali a gente vê que ali todo mundo estava sendo analisado por Sócrates. Então ele é o nosso, vamos dizer, o nosso proto-psicanalista, né? Depois temos a abertura de cartesiana e finalmente eu digo que nós temos outros filósofos proto-psicanalistas, que seriam o Søren Kierkegaard, o Schopenhauer e finalmente o Nietzsche, que já é um contemporâneo de Freud, né? O Nietzsche, com toda a sua complexidade, também não é para ser compreendido. É difícil alguém que consiga ler Nietzsche dentro de uma postura racionalista. É muito mais uma filosofia poética. A estrutura clínica de Kierkegaard e o afeto à angústia. Isso é interessante. Ele tem 3 obras importantes, uma em 1843, outra em 1844 e outra em 1849. A primeira é Temor e Tremor. Está escrito aqui o nome dinamarquês da obra, Temor e Tremor, em que ele coloca a questão do pai que, por ordem de Deus, vai destruir e matar o filho. É Abraão e Jacó. Essa obra trata dessa dialética de Abraão no ápice de uma fé religiosa, sob a ameaça de praticar um crime que se transformaria em um ato heróico no mundo da religião e da fé. Mas isto é, inconscientemente, a relação de Søren Kierkegaard com o próprio pai. E nós vamos explicar lá na frente por que isso se processa. Temos o conceito, aí nós temos o temor, que já está o conceito de angústia. Temos o outro livro dele, de 1844, que se chama O Conceito de Angústia. O Conceito de Angústia, em que ele tenta racionalizar a questão da angústia. E esse, agora, O Desespero Humano, de 1849, que é uma boa tradução, essa que nós estamos apresentando, que seria Sykdommen til døden, em dinamarquês, que não é, a tradução não foi ao pé da letra.
Porque Schidemen till Döden quer dizer a doença até a morte. Döden é como death em inglês, né? Como Tod em alemão, é a origem anglo-germânica da palavra, né? É uma palavra de origem anglo-germânica. Então, a doença até a morte. Mas ele não fala da doença da morte natural, mas a doença que afeta o homem na sua existência. Uma morte dentro da existência. Por isso que aí ele precede Freud. Freud fala na pulsão de morte, no seu livro de 1821, em A Lei do Princípio do Prazer. Ele lança a pulsão de morte. Nessa obra, em 1921, Freud fala em duas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte. E Søren Kierkegaard, nesta obra, está claro que ele já havia lançado a teoria da pulsão de morte. Duas pulsões sexuais. Entenda sexual na psicanálise de uma maneira diferente. Não é a sexualidade selvagem, mas é uma sexualidade metafórica, uma energia que conduz o mundo. As pulsões sexuais, perguntaram uma vez a Freud por que a psicanálise fala tanto de sexo. Aí ele respondeu: nós falamos do sexo do divino Platão, do que está no banquete de Platão. Os três estágios existenciais de Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard divide a vida em três estágios. O estágio estético, que seria o primeiro. O estágio ético, o segundo. O estágio religioso, o terceiro. É no terceiro que ele se envolve com toda a força. Ele era um bom neurótico, mas um homem, um bom vivant. Ele era um bom vivant. Era um homem que frequentava o teatro, a ópera. Ele era um admirador de Don Giovanni, de Mozart, né? Il dissoluto punito, não? O Don Giovanni de Mozart, que ele considerava a maior obra, vamos dizer, de arte que ele conhecia. E ele, obviamente, conhecia as demais óperas. Então, ele era um bom vivant. Então, o estágio estético seria o estágio da sensibilidade, das coisas sensíveis, da pulsão de Eros, de uma vida dedicada ao prazer. O estágio estético. Vem do grego aesthesis, quer dizer sensibilidade, né? A palavra estético pode ter dois sentidos. Pode ser hoje no sentido de arte, pode ser no sentido também da sensibilidade. Então, o estágio estético. Esse seria o início da vida de Søren Kierkegaard. O segundo estágio seria o estágio ético, em que ele coloca o dever ser. O pensamento, a potência do pensamento já se liga ao que deve ser, e não aquilo que se deseja. Aí as coisas estão já um pouco mais complicadas para ele, porque aí já existe um eu censor. Um eu que censura Søren Kierkegaard. Seria o ideal do eu um censor bom, ou seria um censor tirânico, o super-eu? E finalmente o estágio religioso. Isso é muito claro na obra dele, em qualquer analista de Søren Kierkegaard. O lugar onde se constrói o eu. É aí que a coisa se complica. É o lugar onde o eu se constrói. Nessa relação com a fé, com a religião e com Deus. Freud jamais quis enfrentar a religião na psicanálise. Freud considerava que a religião seria uma neurose obsessiva ou compulsiva. E ficou nisso. Ele nunca quis abordar o assunto. Mas nós, psicanalistas, não devemos deixar de abordar o assunto da religião. O inconsciente é estruturado como uma forma de linguagem. E a verdade, ela está no inconsciente. Ela é uma coisa enigmática. Mas nós não devemos deixar de ver a religião como uma estrutura simbólica do sujeito humano. E há dezenas, milhares de metáforas religiosas
para cada sujeito. Então é aí que ele realmente entra num processo de culpas, num processo complicado, e ele lança essa obra, O Desespero Humano, né? Ou A Doença até a Morte, em que ele coloca 3 situações para o sujeito humano em relação ao desespero. O primeiro é o sujeito, as 3 tipologias de sujeitos em relação ao desespero. O primeiro é o desespero que rola, mas há uma inconsciência total do eu. O eu não existe. Então esse é um falso desespero. É um desespero que não existe. Se quisermos falar de angústia ou aflição, é uma angústia que não existe. Não há cogito, não há existo. Não há cogito, não há existo. Temos a segunda tipologia, em que teríamos, vamos dizer, o desespero, o sujeito com o desespero, mas ele não deseja ter um eu. Ele não deseja ter um eu. Desculpe-me. Quem vai para a psicanálise não está no primeiro caso. Inconsciência total do eu? Não. O mundo contemporâneo, nós todos já temos uma noção do eu. O eu surgiu, como a gente comentou, a partir de determinados movimentos epistemológicos, do pensamento, da filosofia, da protopsicanálise. O segundo, olha bem, não deseja ter um eu. Ok, então não rola nada de cogito e existo. E o terceiro é um sujeito desesperado que deseja ter um eu. Ter um eu, ser um sujeito singular no mundo. Ter um eu singular no mundo, diferente do que determina a potência absoluta ou a potência absoluta de Deus. Seria um eu permitido pela potência ordinata de Deus, pela potência onde há uma vontade de Deus, onde Deus permite o livre-arbítrio de si mesmo e deste sujeito que quer ter um eu e ser a si mesmo de maneira autêntica. Era isso que queria dizer Kierkegaard. E lutando naquele ambiente em que a igreja estatal dinamarquesa, né? A igreja estatal dinamarquesa, que era luterana, talvez tivesse uma grande tendência, com certeza, para a ideia de um Deus em potência absoluta. Então isso foi uma grande luta que teve o filósofo dentro do seu ambiente intelectual, filosófico e teológico. Então essa é a questão. Ele queria ter um eu concreto, um eu diferente dos juízos universais da teologia, diferente dos juízos universais da filosofia. Um eu diferente, um eu próprio, um eu singular concreto no mundo. Vejam vocês que aí está sendo fundado o existencialismo, né? É o que fala Heidegger. O ser no mundo de Heidegger, né? Der Sein in der Welt. O ser no mundo, o Dasein, né? Você vê que esse filósofo criou isto. Ele antecipou a toda essa gente, tanto no campo da psicanálise como no campo da filosofia. É a leitura que nós estamos fazendo. Não só somos nós, eu não copiei essa leitura de ninguém, mas eu acredito que outros devem ter feito essa leitura. Conceitos do eu. Estou olhando o meu tempo. Então, vamos ficar aqui com a questão do sujeito desesperado que deseja ter um eu singular, um eu concreto no mundo, um eu que se separa dos valores universais, um eu que se separa de Deus como potência absoluta e como potência ordinata. Ele não tira a potência ordinata, porque ficaria muito mal para ele
dentro da posição dele, que se propunha a ser um teólogo e finalmente a se transformar em um pastor. Um irmão dele veio a se tornar bispo da igreja dinamarquesa, né? Mas ele não. O conflito dele era bastante grande. Conceitos de eu. Ele dizia, o eu é espírito. Espírito, essa palavra em português tem sentidos vários, né? Mas espírito em alemão, nas línguas nórdicas, espírito é um termo filosófico, né? Hegel falava no espírito subjetivo, no espírito absoluto. Não é alma. Não. É uma entidade racional da evolução do mundo, né? O espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto. Hegel, por incrível que pareça, considerava que o espírito absoluto seria o Estado, né? Daí vem o autoritarismo estatista, nasce na filosofia hegeliana e que veio a inspirar Marx, né? Karl Marx, um hegeliano, claro, quando eu acho que quando Marx nasceu, não, quando Hegel morreu, Marx deveria ter uns 13 anos, Karl Marx, mas é inspirado na dialética hegeliana que ele vem criar a sua doutrina da evolução da história por si mesma, né? Então o espírito é isso. Aí eu coloquei espírito como psiquismo. O eu síntese, isso é interessante. Vamos tentar entender isso. A tese, a antítese e a síntese. Então, o eu é uma síntese de vários fatores na construção do eu. Então, esse eu síntese é um resultado desse processo dialético. Agora, o eu é mais do que a síntese, diz Kierkegaard. Ele não é a síntese. Ele é a relação do eu, o eu como relação e a relação consigo mesma. O eu como relação sintética e a relação consigo mesma. Ele está colocando o eu em um plano de uma individualidade bastante profunda, bastante ampla, mesmo dentro desse contexto do que ele vivia e que ele chamava de estágio religioso. Então o eu é uma relação que se relaciona com a relação mesma. Então ele quer afirmar realmente a ideia da individualidade. A ideia da individualidade, coisa que não existia até a época dele. Elementos dialéticos do eu e sínteses. O eu é formado de infinito mais finito. Então, o finito mais finito, isso, uma é a tese, outra é a antítese, e finalmente temos o eu como uma relação que se relaciona com si mesmo. Temos o eterno mais o temporal, produz o eu, que é uma relação que se relaciona consigo mesma. Temos a necessidade, que é o que deve ser, né? A necessidade, 1 mais 1, 2. Isso é uma necessidade. E liberdade é o que é contingente, né? Eu posso ir ver a ópera ou posso não ir ver a ópera. Eu posso fazer isso ou posso fazer aquilo. É a contingência. Essa palavra é muito usada em outros sentidos, mas na psicanálise e na filosofia ela tem um sentido de poder fazer ou não poder fazer. A necessidade não, é uma implicação lógica de que a coisa tem que ser assim. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, não é isso? Isso é uma necessidade lógica, da qual nós não podemos fugir de acordo com a construção da geometria, que foi feita, obviamente, a partir do Egito, da Grécia Antiga. O significante de nome do pai em negativo. Esta é uma questão grave em Kierkegaard, a questão do pai. Há alguma coisa que se manteve ao longo da vida dele
o pai de Kierkegaard, lá na Jutlândia, no norte da Dinamarca, quando jovem, várias vezes berrou e lançou maldições contra Deus em relação à sua própria pobreza. Mas mais tardiamente ele veio a se tornar um homem riquíssimo em Copenhague. Outra coisa que abalou o filósofo gravemente: ele é filho de um caso extraconjugal do pai. A primeira mulher do pai de Kierkegaard estava doente para a morte. Ele tem relações sexuais com a empregada e nasce esse bebê que veio a ser Søren Kierkegaard. Tanto que ele não fala sobre a mãe em nenhum dos seus textos. Nada. Nunca citou a palavra mãe em todas as obras dele. Uma mulher simples, que não tinha instrução, não tinha cultura. O pai era muito instruído, que não tinha cultura, mas que cumpriu com o seu papel. O sacrifício dos filhos. Todos morreram jovens. Ele perdeu 3 irmãos e 2 irmãs e a mãe. E só ficou o pai, ele e outro irmão. Então, o pai vivia com o pensamento de que os filhos não alcançariam a idade de Cristo. E todos morreriam por aí, até a idade de Cristo, como uma reação da potência absoluta de Deus contra o que ele havia praticado, de maldições contra Deus. E ele cita Ifigênia em Aulis, que é interessante, essa tragédia grega de Eurípides, né? Que é o momento em que o Agamemnon, o comandante em chefe das tropas gregas para ir a Troia, ele sacrifica sua filha Ifigênia no altar da deusa, acho que Artemis, se não me engano, e obviamente veio causar outras tragédias na vida dele, né? Ela é retirada pela deusa Artemis, e ela se torna sacerdotisa em um dos templos gregos. Então ele gostava também de falar nesta tragédia. Então vejam vocês, a marcação do pai como significante tirânico, o pai um tirano, né? Na vida dele. A mãe, 0. E isso é especialmente na obra Temor e Tremor. É o tempo todo uma reflexão de Abraão que recebe uma ordem de Deus de sacrificar o seu filho Jacó, por um princípio religioso, né? Enfim, que chega a armar a cena daquilo que ele chamou um crime que se tornaria um ato heróico na fé. E o livro trata o tempo todo desta relação pai e filho. E é, na verdade, uma repetição da relação pai e filho do próprio Søren Kierkegaard com o seu próprio pai. Isso não temos dúvida. Nós já lemos esse livro aqui, já fizemos seminários em torno dessa obra Temor e Tremor. Essa expressão é tirada de um dos evangelhos. Eu não sei qual dos evangelhos onde há esta obra, essa expressão. A invenção do eu no estágio religioso e na fé. É aqui que a gente vai se complicar. Como é que ele vai inventar o eu no estágio religioso? Superar a potência absoluta divina, e nós já definimos isso, né? Ele supera a potência absoluta divina. Ele firma a potência ordinata de Deus, a vontade de Deus, Deus como sendo um ente que tem vontade para a prática do supremo bem e que, obviamente, permite o livre-arbítrio de si mesmo e o livre-arbítrio para o homem. Neste momento, ele consegue, dentro do círculo religioso, estruturar a ideia do eu. Esse é um grande paradoxo. Em psicanálise não é fácil que a gente venha dizer algo desta natureza,
Mas é isto que nós queremos dizer nesta noite, que é no estágio religioso, não é no estágio ético, não é no estágio estético que ele consegue a estruturação do seu eu. Não. A criação de um eu para ele, singular, em que ele não fosse obrigado a viver como se tivesse um programa de computador divino determinando a vida dele. E viver em liberdade e com responsabilidade. E aí vem uma expressão interessante, que mais modernamente, nos existencialistas franceses, Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus e os outros, né? E aí vem Heidegger, a vertigem da liberdade, né? A vertigem da liberdade. Ser livre. Aliás, o Sartre tem uma frase que o homem é condenado à liberdade, né? Isso é de Sartre, né? O homem é condenado à liberdade. Porque é algo difícil. Ter o eu, ter a liberdade de escolher as coisas que quer no mundo. Escolher as coisas que você quer no mundo. Não é fácil. Não é fácil. Então vem a vertigem da liberdade, que isso se expande ao longo dos séculos, né? E vem para a atualidade. O ser no mundo com a liberdade em potência e ato, né? A liberdade como potência e como ato, né? E nós, em tese, nós nos consideramos seres livres, tendo a liberdade, mas o Estado, como o espírito absoluto de Hegel, é uma entidade ditatorial que controla o homem, porque parece que não é possível, né? Isso vem desde Hobbes, né? Hobbes com o Leviatã, que não é possível que o homem não renuncie a um pouco da sua liberdade numa castração em torno de uma figura, ou rei, ou Estado, para controlar todos os homens, para que não houvesse aquilo que Hobbes chamava a guerra de todos contra todos, não era? Thomas Hobbes no De Civis e no Leviatã. Muito bem, as escolhas e o contingente, voltamos a falar em contingente aqui, e a concretude do eu na razão singular e universal. Isso está dentro dos objetivos da psicanálise. Alguém que se coloca no divã para trabalhar a sua subjetividade está disposto a essa concretude do eu na razão singular e universal, mas é claro que nós não devemos esquecer aquilo que Lacan andou dizendo por aí, no seu seminário, que le moi c'est l'autre, o eu é o outro. Nós somos outros, os grandes outros como o bebê, o grande outro materno, o grande outro paterno, ou dois outros maternos, dois outros paternos, nestas neofamílias, né? Então, o homem, ele é o outro. Isso é a psicanálise moderna lacaniana, mas não vamos ter tempo de abordar esse assunto aqui. Isso é uma frase de Freud, wo es war, soll ich werden. Onde está o isso, deve surgir o sujeito, o eu. Onde estão o isso é o corpo, são as pulsões sexuais. Wo es war, es é o pronome neutro em alemão, que nesse caso representa o isso, o corpo, as pulsões sexuais. Onde estão as pulsões sexuais, vão surgir o eu. Vai surgir o eu. E Lacan traduziu que vai surgir o sujeito, na tradução lacaniana deste dito freudiano. É claro que o sujeito é uma construção. O bebê nasce com as pulsões selvagens, né? E com uma predominância enorme da pulsão de morte, ou da doença até a morte, né? No bebê. E a mãe com a língua, né? Quem não é novo aqui talvez não saiba o que é a língua, ou a langue lacaniana. Ela vai, obviamente, construir esse sujeito
A partir dos 4 meses, o pai também, o grande outro paterno, passa a ser importante na construção do sujeito. Então eu quero afirmar aqui, o eu é o outro. Então, vos vaz Oliveira, onde estava o isso, deve surgir o eu. Poderíamos dizer que onde estava o isso, deve surgir o eu fé, o eu na fé. É essa tentativa, nesta noite, de nós admitirmos que um eu de Kierkegaard foi construído no contexto da fé. A estrutura do estádio religioso traz as pulsões do estádio estético. Lacan fala, a gente sempre costuma colocar alguma coisa de Lacan no fim, e aqui vamos ler. O saber, ele é um enigma. Ele está falando de psicanálise. O saber é um enigma. Esse enigma nos é presentificado pelo inconsciente, tal como se revelou pelo discurso analítico. O inconsciente é o testemunho de um saber, no que, em grande parte, ele escapa ao ser falante. O Seminário, livro 20, mais ainda, Lacan. Obrigado.